Muito bom dia, com alegria, você que me acompanha. Quero trazer aqui uma meditação para você hoje, baseada no Jardim do Éden. Então, então a Bíblia diz que no princípio criou Deus o homem e colocou no Jardim do Éden, lugar de paz e de comunhão com Deus, né? Ali não havia dor, não havia tristeza, não havia pranto, só alegria na presença de Deus. E o homem, o que o homem fez? Desobedeceu a Deus. Deus deu uma ordem para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem desobedeceu. O pecado entrou e com ele vieram a separação de Deus. O homem perdeu o Éden. Mas a mensagem não termina aí. Deus não desistiu do homem. Vamos voltar lá no começo. Então Deus cria aquele jardim maravilhoso. Imagine você, venha comigo. Vamos refletir, vamos caminhar na caminhada mental pelo Jardim do Éden. Imagine em você um jardim maravilhoso, cheio de flores, né? Talvez diferente dos jardins que nós conhecemos hoje. Com certeza era muito mais atraente, muito mais bonito, né? E Deus coloca ali o homem. Então ali Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal, que produzia frutos, né? Não só tinha aquela árvore, tinha tantas outras árvores ali. O homem podia desfrutar daquela beleza do jardim e comer a fruta que ele quisesse ali naquele jardim, naquele lindo jardim. Mas a curiosidade do homem e da mulher levou o homem a desobedecer a Deus. Ele e a mulher que Deus o dera, né? Então o homem desobedece a Deus. A Bíblia diz que o jardim era tão bonito, tinha 4 rios ali, né, que cruzavam o jardim. Mas eu quero destacar apenas 2, o rio Tigre e o rio Eufrates, mas tinha mais 4. Mas eu vou destacar apenas 2 rios. Água cristalina, quem sabe linda, né? Os peixes ali caminhando naquelas águas e Adão ali observando toda aquela beleza que Deus criara para ele. Mas Satanás, o invejoso, né? A serpente chega e pergunta para a mulher, né? Quem sabe, Eva, você comeu daquela árvore ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal? E Eva responde, não, daquela árvore eu não comi. A serpente olha para ela e diz para ela, mas você pode comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Não há nada errado nisso. E você vai conhecer o bem e o mal. E Eva, então, em vez de obedecer à ordem de Deus dada a Adão, seu marido, ela então vai prova da árvore do conhecimento do bem e do mal. E além disso, oferece para o seu esposo, Adão, quem sabe olha para ele e fala assim, meu amor, ela diz que a serpente diz que essa fruta não tem problema nenhum. Se nós comermos, nós vamos conhecer o bem e o mal. E Adão também prova aquela fruta. Então aí entra o que é a desobediência a Deus. O pecado entra ali, naquele momento, por causa da desobediência. E ambos, depois de comer aquela fruta, os dois, né, eles olham para si. Quando antes eles olhavam e não viam que estavam nu, eles não tinham vergonha, né, porque o pecado ainda não tinha entrado. Mas a partir do momento da desobediência do homem a Deus, ele observa e vê que está nu, né, uma linguagem assim
muito falada hoje, né? Viu que estava pelado? Aí ele tem vergonha. Então ele corre para o meio do jardim entre as árvores, se protegendo, e ali se esconde e começa a procurar um meio de se proteger. Então a Bíblia diz que ele tira folhas de figueiras, né? Daquelas plantas ali para fazer roupa para si, para ele e para Eva. E quando Deus chega ali e chama ele, quem sabe diz: Ô Adão, cadê você? Porque a Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, quem sabe depois do meio-dia ali, partindo já para a tarde, Deus vinha para ter comunhão com o homem. Porque Deus sempre quis ter comunhão com o homem e o homem com Deus. E ele chama Adão e Adão não aparece. E o Senhor Deus começa a gritar: Adão, Adão, cadê você, Adão? O que aconteceu? Todos os dias eu venho aqui, eu falo com você, hoje eu chamo, você não me responde, você não me recebe aqui na entrada do jardim. E Deus, Adão responde lá: eu vi que estava nu, me escondi. Queridos, e Deus chega: o que você fez, Adão? O que você fez, Eva? Ela responde: eu comi da árvore que ordenaste não comer. E o Senhor Deus olha para Eva e diz assim, e Adão diz para Adão: maldito é a terra por causa de você. Você é culpado. A partir de agora, você vai sofrer. Aqui vai criar brolhos, ervas, espinhos, sofrimento. A partir de hoje, eu vou expulsar você como expulsou Adão e Eva do jardim. E falou para ele: sobre o suor do seu rosto comerás o teu pão. Ou seja, você vai ter que puxar a enxada. Você vai ter que usar a marreta. Você vai ter que se arrebentar para conseguir o seu pão. E para a mulher ele olhou e disse assim: sobre dor de parto darás à luz filho, e seu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, mas Deus, sendo amoroso, ele já havia criado um plano para salvar o homem, para perdoar o pecado do homem. Então nem tudo estava perdido ali. Então a mensagem: Deus nunca desistiu do homem. Desde aquele dia ele já tinha um plano de restauração para o homem no jardim. Então Deus manda Jesus Cristo para morrer, seu Filho amado, para que nós não perdêssemos a salvação. E aquele plano de Deus era para restaurar o homem que ele havia criado. Então ele manda Jesus para salvar o homem. E não estava perdido. Para mim e para você, Deus tem um plano para você. Não importa se você teve escolhas erradas no passado. Deus preparou um plano também para a sua vida. Talvez você pense assim: poxa, mas eu já errei tanto, né? São 20, 30, 40, 50 anos só errando. Será que Deus me perdoa? Será que Deus restaura ainda a minha vida? Sim, com certeza. Deus tem um plano para te salvar, como teve um plano de restauração de Adão e Eva. Deus também quer restaurar a sua vida. Aí você pergunta: o que é que precisa? Se arrepender, confessar o seu pecado e começar uma vida diferente. Deus tem um plano de restauração também para você neste dia. Então não deixe para amanhã, né? Volte para Jesus. Jesus tem um plano para restaurar a tua vida, para salvar a tua vida, para lhe conceder o direito ainda de salvação na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que esta mensagem de Adão e Eva, mesmo desobedecendo a Deus, Deus tinha um plano para restaurar a vida de Adão. Assim também, Deus tem um plano para restaurar a tua vida, para mudar a tua vida, para perdoar os seus pecados, para te dar uma nova chance de vida. Volte hoje para Jesus. Jesus está esperando você. Ele quer restaurar tudo na tua vida, teu casamento, a tua vida, a tua situação financeira, os seus problemas. Deus vai restaurar você. Compartilhe aqui no meu canal, dê a sua sugestão.
embaixo. Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus esteja com você.